E começando a revisão do capítulo 7 de Boruto TBV, o capítulo tem início em um diálogo interno do Mitsuki refletindo sobre a necessidade dele ter um guia, uma inspiração, um motivo para continuar vivendo, o sol que irá fazê-lo brilhar como uma lua que iluminará a escuridão, até se questionando se o Kawaki seria esse sol, dizendo que podia sentir o sentido da vida e viver se sentindo bem estar ali, ou pelo menos era isso que ele acreditava no começo, destacando o Kawaki. Um trecho que por si só confirma algo que havia sido sugerido no capítulo 1. O Mitsuki está em um conflito interno sobre se o Kawaki é o seu sol ou não, mas esse é um assunto que eu vou me aprofundar melhor nas considerações finais. Prosseguindo, o Mitsuki parte para cima do Boruto e há uma intensa batalha entre os dois, onde o Mitsuki ataca o Boruto com várias cobras de chakra, mas o Boruto consegue se defender e desviar de todos os ataques com facilidade. Aqui podemos até ter uma boa noção da versatilidade dele usando o Hiraishi numa batalha mais intensa. Detalhe que aparentemente ele consegue se teleportar para as shurikens rebatidas pelo Mitsuki, o que indica que ele consegue marcar qualquer ferramenta dele com Hiraishi. Enquanto eles lutam, Boruto é informado pelo Shikamaru sobre o paradeiro do Kawaki e que o Mitsuki está agindo por conta própria. Sendo assim, eles têm uma conversa enquanto lutam, onde o Mitsuki mostra que reconhece a força do Boruto, até mesmo dizendo que ele está em um nível excepcional para conseguir lidar com o Kodo sozinho, ao ponto de até mesmo achar que o Kawaki atual não seria páreo contra o Boruto, e por isso ele não permitiria que o Kawaki fosse morto, mesmo que lhe custasse a vida. Mas em contrapartida, o Boruto tenta convencer o Mitsuki a desistir, pois seria uma luta sem sentido, afinal, se o Kawaki não seria páreo contra ele, o mesmo valia para o Mitsuki. Mas o Mitsuki simplesmente ignora o Boruto, estando disposto a lutar a sério, e assim a batalha continua. Dessa vez com o Mitsuki até mesmo usando Bunshins em conjunto com as cobras de chakra, aumentando o nível da destruição que ele pode causar na área. Mas o Boruto continua tranquilo e conseguindo se defender de todos os ataques sem problemas, até mesmo fazendo graça e debochando do Mitsuki em um certo momento, dizendo que não era nada bom ter vários assim, na verdade é terrível para o meio ambiente. Mas logo em seguida também dizendo que não tinha tempo para ficar brincando, e termina a luta eliminando todos os Bunshins e rendendo o Mitsuki logo após um choque entre o Raiton Hebi Mikazuchi do Mitsuki e o Raiton Jiraiya do Boruto. Prosseguindo, o Mitsuki aceita a derrota esperando que o Boruto mate, mas o Boruto apenas lhe dá um sermão vendo a verdade através das ações do Mitsuki. Em resumo, o Boruto percebe que o Mitsuki foi ali arriscando a sua vida por apenas estar desesperado, pois a sua crença no Kawaki sendo seu sol havia sido abalada. No fundo, o Mitsuki sentia que o sol que lhe iluminava perdeu seu brilho em algum momento. Sendo assim, o Boruto baixa sua guarda e revela ao Mitsuki onde o seu sol está agora, dizendo que ele era o seu sol. Mas mesmo assim, o Mitsuki não vê muito sentido nas palavras do Boruto e, negando o que ele disse, tenta atacá-lo mais uma vez. Mas dessa vez ele parece hesitante em matar o Boruto e o Boruto mais uma vez joga a realidade na cara dele, que ele mesmo deve ter percebido há muito tempo que o Kawaki é diferente e não é o seu sol, por mais que ele tente se convencer disso. Confuso, Mitsuki solta o Boruto e pergunta quem ele é exatamente, mas o Boruto o tranquiliza dizendo que ele não tem intenção de matar o Kawaki, era tudo um mal-entendido, porém, em algum momento eles terão que acertar as contas, um problema entre eles como irmãos. Sendo assim, o Mitsuki pergunta por que ele matou o sétimo, e para surpresa de todos, incluindo do Shikamaru e da Ino que estavam escutando a conversa, o Boruto revela que Naruto e Hinata estão vivos e bem, mas era tudo o que ele podia dizer no momento. Por fim, o Boruto termina a sua conversa com Mitsuki lhe dizendo que acha que ele é alguém que pode brilhar naturalmente, mesmo que sozinho, mas se ele precisar de alguém para ser o seu sol, poderia vir até ele quando quisesse. Em seguida, o Shikamaru pede para que o Boruto vá para outro lugar para que eles tenham a sua conversa. Em paralelo, em Konoha, o Kawaki acorda perguntando a Eida onde o Mitsuki está. Sendo assim, finalmente Shikamaru e Boruto têm a sua conversa, onde o Boruto explica sobre o que a Onipotência fez com todos e alguns novos detalhes são revelados. Como por exemplo o fato de que os detalhes em volta do próprio conceito da onipotência não se fixam na memória e acabam sendo esquecidos com o tempo. O Boruto até diz que essa não era a primeira vez que explicam ao Shikamaru sobre essa habilidade. Aparentemente, Sarada e Sumire já falaram coisas similares várias vezes. O Boruto apenas precisava que o Shikamaru acreditasse que ele e o Kawaki trocaram de lugar sem razão aparente. Um detalhe bem interessante que pode até confirmar que de fato o Boruto esteve vigiando a vila, talvez a Sarada especificamente, durante esse tempo todo, provavelmente com a ajuda dos sapos do Kashinkode, creio eu.
Na invasão do Kodo ele aparece quando a Sarada mais precisa dele. Sempre que ele usa o Hiraishin para voltar para a vila, ele aparece perto da Sarada, indicando que ela tem algum objeto marcado com Hiraishin ou que há um sapo carregando algum objeto perto dela. Ele não se surpreende que a Sumire seja imune à onipotência e agora mostra que até mesmo sabe que elas tentaram convencer o Shikamaru no passado. Bom, continuando, chegando ao final do capítulo, Boruto esclarece que não há como reverter a situação. As memórias reescritas eram genuínas para eles, e mesmo que tudo volte ao normal como era antes, não resolveria o problema dele com o Kawaki. Em resumo, Boruto argumenta que uma vez que o Kawaki tenha sido quem selou o Naruto, ele mesmo teria que desfazer o selo por conta própria. De qualquer outro jeito não adiantaria, pois o Kawaki só faria a mesma coisa de novo. Nisso, Shikamaru sugere que salvaria o Naruto e mataria o Kawaki depois, se estivesse no lugar do Boruto. Mas o Boruto responde que, diferente do Kawaki, ele não quer matá-lo, apenas quer dar uma surra nele e fazer as pazes. Mas o Shikamaru avisa que se o Boruto não planeja matar o Kawaki, era necessário que ele continuasse carregando o fardo das falsas acusações em relação ao Naruto, pois uma vez que o Kawaki foi o responsável pela onipotência, ele queria evitar uma situação em que o Kawaki seja pressionado. Sendo assim, eles não poderiam expor o que ele fez, mas o Boruto já estava preparado para isso desde o começo. E por fim o foco muda para o Jura, lendo um de vários livros que ele aparentemente leu, divagando com um tom filosófico sobre os mistérios do mundo e como conhecimentos fazem ter noção de sua própria ignorância. E assim o capítulo termina com o Jura chegando à conclusão de que os livros que eles tinham ali não têm as respostas que eles procuravam e se questionando se deve ir ao encontro do Naruto. Agora, indo para as considerações finais, bom, esse foi um capítulo mais focado em ação e em situar o Mitsuki e o Shikamaru sobre a onipotência e a situação do Boruto com algumas informações que nós já sabemos. Portanto, não há muito o que se extrair para fazer comentários e teorias. Em geral, essa luta do Boruto versus o Mitsuki eu colocaria como uma luta ok. Não foi aquela luta de encher os olhos, mas também não foi algo que eu chamaria de péssimo. Foi uma luta bem intensa visualmente falando, a arte para os padrões do Ikemoto se manteve num nível muito bom, como já vem se mantendo nos últimos capítulos, com uma boa coreografia de combate, dando mais ênfase na velocidade e destruição de cenário do que nos ninjutsus em si, algo que há muito tempo não vemos em Boruto. Confesso que eu esperava um pouco mais em relação ao Mitsuki, talvez uma luta mais equilibrada, com o Mitsuki dando algum trabalho para o Boruto, nivelando a luta com a ajuda do veneno das cobras e elemento surpresa, mas de um jeito ou de outro a derrota do Mitsuki era o único resultado possível, independente das circunstâncias em que a luta tivesse acontecido. Quem esperou que o Mitsuki tivesse alguma chance contra o Boruto apenas viajou ou subestimou demais o Boruto. Eu não entendo todo esse chororô em cima do Boruto estar na forma base superando o Seninka / modo Senin, pois o Boruto tem um corpo Otsutsuki com todo o potencial que ele traz e foi treinado pelo Sasuke. Se tem alguém com as capacidades físicas e os ninjutsus para superar o boost desse modo, é ele. Eu acho que o real problema aqui é que, apesar dessa luta tomar metade do capítulo, ela passa muito a sensação de ser curta. Talvez tivesse sido mais interessante se tivesse durado até o capítulo 8, dando espaço para os personagens usarem habilidades variadas, e o Mitsuki não mostrou nada de novo, o que pode ser uma decepção para muita gente, já que todos esperavam alguns ninjutsus novos por parte dele, especialmente agora que ele está usando o Seninka perfeitamente à primeira vista e supostamente pode ter habilidades similares às do Kabuto. Mas eu serei justo aqui. Eu creio que, assim como ainda não é o momento de vermos a Sarada usando o Mangekyou Sharingan, esse ainda não seja o momento de vermos o Mitsuki dando tudo de si numa luta ou usando algo novo, e talvez a luta nem tenha se estendido o suficiente para pressionar o Mitsuki e obrigá-lo a usar os melhores ninjutsus que ele tem. Acho que o Kishimoto está aguardando o que há de melhor nos personagens em volta do Boruto para Shinjus ou outros inimigos futuros. A parte 2 acabou de começar, estamos no capítulo 7 e o volume 2 mal terminou. Não sejamos afobados esperando que os personagens secundários mostrem tudo que a gente quer ver do dia pra noite. O protagonista que é o protagonista, que a galera enche a boca pra dizer que tá monopolizando tudo e cheio de habilidades, tecnicamente só mostrou 2 habilidades realmente novas em seu arsenal até agora, o Hiraishin e o Rasengan Uzuriko, sendo que o Rasengan Uzuriko é uma variação do Rasengan. E quanto à polêmica do Boruto supostamente sendo mais forte do que o Kawaki, o Mitsuki é bem claro quanto a ser uma suposição dele. Ele acha que o Kawaki atual não seria páreo para o Boruto. Isso me parece muito mais um diálogo de um narrador não confiável.
Eu duvido muito que nesses últimos 3 anos ele teria tido uma luta real contra o Kawaki, com o Kawaki dando tudo de si para ter certeza do que está falando. Isso não é diferente de quando o Kawaki viu o Naruto entrando no modo Kurama e assumiu que ele era mais forte do que o Jigen. Era uma suposição do Kawaki. No final das contas, o Naruto não era mais forte do que o Jigen, nem próximo disso. Mas assumindo que o Mitsuki de fato tem a noção da real força do Kawaki, eu também não veria problemas no Boruto na forma base sendo realmente mais forte do que o Kawaki. Porque mesmo que o Kawaki tenha 80% dos dados do Ishiki, um Otsutsuki mais forte do que o Momoshiki, ele ainda não atingiu todo o seu potencial no momento, e ser mais forte no universo de Naruto em uma luta ninja não é apenas uma questão de poder bruto, força física, velocidade e resistência, mas também sobre técnicas e estratégias, onde Boruto se destaca. Por isso que eu considero toda essa discussão sobre power scaling uma estupidez em um mangá onde nível de poder é relativo. Esse tipo de discussão a gente tem em mangás como Nanatsu, Dragon Ball ou Bleach, onde o poder bruto faz toda a diferença e são estabelecidos níveis de poder de fato. Não em mangás como Naruto, Boruto, Hunter x Hunter ou One Piece, onde não existe uma régua medindo o nível de poder dos personagens. Alguém mais forte nem sempre é invencível e invulnerável em relação a alguém mais fraco, tendo suas fraquezas e podendo ser ferido por armas. E cada luta tem suas variáveis, dependendo da situação e dos personagens envolvidos, onde em algumas situações o poder bruto não é o que faz diferença. Na maioria das lutas de Boruto, seja em anime ou mangá, especialmente as lutas do personagem Boruto, as técnicas é o que fazem a diferença em situações em que ele é confrontado contra oponentes mais fortes do que ele. Diferente do Naruto, que costumava confiar no poder da Kurama contra oponentes que, embora menos poderosos, o superavam completamente em questão de técnicas e habilidades. Além disso, um dos clichês mais comuns e básicos dos Battle Shonens é do protagonista que supera o rival através de treinamentos e técnicas que são um counter contra o seu rival, enquanto o rival confia cegamente em seu poder latente ou conseguido de mão beijada. Eu acho que é o caso aqui. Enquanto Boruto treinou e aprendeu novos ninjutsus, se aperfeiçoando, quem sabe até mesmo tirando proveito de todo o potencial que a sua genética Otsutsuki traz, talvez representando o que o Momoshiki seria se treinasse e não dependesse puramente das pílulas de Cinábrio, o Kawaki ficou parado sem treinar durante todos esses anos, confiando cegamente que o Karma seria o suficiente para resolver qualquer situação. Mesmo que o Kawaki seja tecnicamente mais forte do que o Boruto em poder bruto, o Boruto é um ninja melhor do que ele, sabe mais técnicas de combate e possui mais habilidades do que ele, e pode superá-lo em inteligência, estratégia e ninjutsus capazes de counterar as habilidades dele. E também o Kawaki se sentindo inferior ao Boruto seria um incentivo para ele ir atrás de mais poder, quem sabe até mesmo recorrendo ao Amado para melhorar o seu corpo em troca de ajudá-lo a ressuscitar a Akebi. Até porque eu não consigo ver muitas formas do Amado conseguir convencer o Kawaki a colocar o Karma no corpo que ele está preparando por conta própria, visto que ele tem receio que isso acabe criando um novo Otsutsuki. Mas enfim, também gostei de todo esse diálogo entre Boruto e Mitsuki, mostrando por A mais B qual é a natureza da relação entre eles e o significado de toda essa analogia com o Sol para quem ainda não tinha entendido. O significado do Sol aqui não é colocado num contexto romântico como alguns fãs ocidentais gostam de fantasiar, mas sim como um exemplo a ser seguido. O Boruto é um exemplo a ser seguido pelo Mitsuki, uma inspiração, um guia nesse mundo e existência que o Mitsuki ainda não é capaz de compreender completamente. Esse é o contexto que o Sol se refere. Lembrem-se que o Mitsuki tecnicamente é um humano sintético, talvez com uns 3 anos de idade, se levarmos em consideração o que é mostrado no anime, onde ele foi criado com a aparência de ter uns 12 anos. Ele ainda está aprendendo o que é ser um humano em si. Como eu já tinha dito há vários anos, o Mitsuki segue o arquétipo do peixe fora d'água. Ele não sabe nada sobre o mundo à sua volta e precisa se agarrar a alguém para guiá-lo, ensiná-lo sobre o mundo, como se comportar nele e como viver em si. E no caso do Mitsuki tem um agravante, porque pelo que Orochimaru dá a entender no one shot contando a história de origem do Mitsuki, por ele ser filho do Orochimaru, que hoje sabemos que é um clone, ele tem a tendência de seguir o mesmo caminho de escuridão seguido pelo Orochimaru. O Boruto foi escolhido como esse guia, mostrando ao Mitsuki ações e decisões que ele nunca seria capaz de tomar sozinho, e só com essa influência do Boruto que ele tem chances de seguir um caminho diferente, se tornando uma lua que ilumina a escuridão seguindo seu próprio caminho. Só que sem essa influência, como o Mitsuki ainda é um humano sintético que em teoria não consegue agir sozinho, não consegue, entre aspas, brilhar sozinho, ele perde todo o propósito de sua existência.
Aliás, o Boruto meio que sugere que o Mitsuki estava ali para se suicidar. Ele estava desesperado, bem como o Boruto disse. Parece que ele queria se matar deliberadamente, muito mais por ter perdido a sua crença no Kawaki sendo o seu sol, a única coisa que sustentava a sua vontade de existir, de viver, do que para proteger o Kawaki em si. Diria que esse trecho até está fazendo um paralelo com a introdução do próprio Mitsuki no anime, onde quando ele estava se afogando após a luta contra o Shino, parece não ligar muito para a própria vida e existência, aceitando a sua morte sem se importar muito, até que o próprio Boruto salva, inclusive é a partir daí que ele começa a vê-lo como seu sol e querer viver para observá-lo mais de perto. A cena em si é construída de forma que o Boruto é iluminado pelo sol na superfície, tendo todo um significado especial. O Boruto é aquele que estende a mão ao Mitsuki, impedindo que ele se afunde na escuridão e morra, tanto literalmente quanto metaforicamente. Confesso que eu fiquei com um tanto de receio quanto à forma como o Boruto convenceu o Mitsuki. Nos vazamentos parecia que foi algo super simples, tipo, eu sou o seu sol, o Mitsuki simplesmente dizendo ok, pronto, mas não. Fez total sentido com o personagem do Mitsuki justamente pelo Boruto ter apelado para o que o Mitsuki sente em seu interior. Porque por mais que suas memórias tenham mudado, os seus verdadeiros sentimentos certamente não mudaram. Ao que parece, no fundo, o Mitsuki sente que o Boruto é o seu sol, mesmo que as suas memórias digam outra coisa. Por isso ele hesita em matar o Boruto depois que ouve ele dizendo que era o seu sol. Talvez o Mitsuki deve lembrar que o Boruto age mais como seu sol do que o Kawaki, e não duvido que mais pra frente ele acabe optando por ignorar as suas memórias como Sasuke fez. Acho que isso até fala mais sobre a personalidade do próprio Boruto do que qualquer acontecimento em um capítulo até agora. O Boruto parece uma fusão perfeita entre Naruto e Sasuke. Ele carrega o coração e compaixão do Naruto e o estilo e atitudes do Sasuke. Assim como o Naruto, ele consegue ver através dos corações das pessoas e entendê-las. E assim como o Sasuke, ele diz o que precisa ser dito, jogando a verdade na cara da pessoa sem muitos rodeios, como o próprio Sasuke já fez com Boruto em momentos decisivos. Já o trecho da conversa entre Boruto e Shikamaru e a revelação que o Naruto está vivo foi menos significativo do que eu achei que seria no capítulo passado. Não mudou muito o status atual do Boruto e nem pôs o Kawaki em risco imediato. Apenas reforçou o que foi estabelecido no capítulo passado. Ele vai continuar sendo visto como um criminoso, assassino do Hokage, sendo caçado pela vila, sem que o Shikamaru possa fazer nada. O detalhe de que o conceito da onipotência apagado da memória de todos talvez tenha mudado um pouco a impressão que eu tinha no capítulo passado de que o Shikamaru tinha alguma desconfiança em relação à identidade do Kawaki desde o começo e que ainda poderia ter alguma influência indireta. Pelo jeito, não há o que ser feito quanto à onipotência, não há o que se argumentar ou o que suspeitar. Ou seja, qualquer esforço da Sarada e da Sumire para mostrar a realidade a todos em todos esses anos não foi em vão por teimosia, porque as pessoas não conseguiam discordar de suas memórias, mas sim porque qualquer incoerência e qualquer informação com relação ao karma eram apagadas de suas memórias. Mas eu achei interessante que o Boruto tem outra boa razão para resolver os seus problemas com o Kawaki e fazer as pazes com ele, além de vê-lo como família. Ele precisa convencer o Kawaki da besteira que ele está fazendo, pois só ele pode tirar os seus pais de lá. Exatamente o que eu disse na revisão passada. Através de resolver o problema com o Kawaki é que ele vai salvar os seus pais. Eu sei que tem uma galerinha iludida, putinha, com o Boruto não sendo sangue nos olhos e querendo matar o Kawaki, ou com a possibilidade do Kawaki se redimir, mas o que eu tinha para falar sobre isso já falei lá no capítulo 80. Eu só digo que acordem pra vida e tenham noção que vocês estão lendo um Battle Shonen dos mais genéricos possíveis. Não seinen escrito pelo Noaki Arasawa, caralho. Não esqueçam, clichê é a regra, originalidade é a exceção. O final disso aqui certamente será o Kawaki se redimindo e todos terminando felizes. O negócio é aproveitar a jornada até lá. Mas enfim, eu também sinto que a partir de agora não vai demorar muito para a onipotência não ser um obstáculo para os personagens acreditarem e terem alguma confiança no Boruto. Porque mesmo que os detalhes sobre a onipotência e as incoerências quanto à identidade de Boruto e Kawaki sejam apagadas, a verdade sobre o Naruto estar vivo, a intenção do Boruto de não matar o Kawaki, o que o Boruto disse ao Mitsuki sobre ser o seu sol e o que o próprio Mitsuki sente quanto a isso, não. Logo logo o Boruto vai voltar a ser visto como um aliado de Konoha e o Mitsuki vai escolhê-lo como seu sol no lugar do Kawaki. Todo o caminho para o time 7 voltar a lutar junto como antes está sendo construído aqui. No final das contas, a onipotência está se tornando redundante mais rápido do que eu imaginei que seria.
Eu não sei se eu gosto muito disso ou não, sendo sincero com vocês. Tudo bem que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, pois a melhor saída para o Boruto nessa situação não é desfazer a onipotência e recuperar os laços que ele perdeu em si. É criar novos laços com todos, é fazer com que todos comecem a confiar no seu eu atual, o, entre aspas, Kawaki. Também não acho que o Shikamaru e o Mitsuki estão acreditando no Boruto tão rápido assim por nada, ou que seja um roteiro preguiçoso, como estão dizendo por aí. Não é como se eles não tivessem suas razões ou estivessem confiando 100% no Boruto. Não duvido que nos próximos capítulos veremos eles se questionando sobre se podem confiar no Boruto ou não. O ponto é que eles sentem que algo está errado, e o que o Boruto está dizendo é a única coisa que se encaixa e faz sentido em toda essa situação. E ainda são 2 personagens dando algum voto de confiança nele. Mas pessoalmente eu prefiro que o conflito em volta da onipotência se estenda mais, ou do contrário vai parecer uma escolha narrativa inútil e sem peso emocional real se todo mundo começar a confiar no Boruto num ponto tão inicial da história. Então eu prefiro que poucos personagens continuem sabendo disso por enquanto. Quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acho que não tem muito segredo. Creio que o Kishimoto não vai querer segurar o Jura e as Shinjus por muito tempo, e o Jura deve começar o seu ataque contra Konoha procurando o Naruto em breve, talvez até mesmo no final do próximo capítulo, mas eu também não descarto a possibilidade das Shinjus terem um desenvolvimento mais profundo e cadenciado, à la Formigas Quimeras de Hunter x Hunter, onde teve toda uma construção com eles adquirindo conhecimento e se tornando humanos aos poucos. Seria interessante ver o Jura e as Shinjus passando por cidades, causando caos e destruição no processo de adquirirem conhecimento e compreensão dos humanos antes de irem para Konoha em si. Mas certamente o diálogo entre Shikamaru e Boruto vai continuar, onde Boruto vai falar mais sobre essas Shinjus e como combatê-las, terminando num gancho para a invasão do Jura. Bom, então é isso, espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.